Ó, ela aí, ó. E aí, Ferinha? Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, agradecer você ter topado participar aqui. Você deve estar acompanhando aí, é uma semana importante, é uma semana de lançamento do livro e acho que tem tudo a ver você participar aqui, que a gente vai abordar alguns temas que eu quero muito saber sua opinião em relação a tudo isso. Pô, valeu, cara. Eu que agradeço aí pelo convite. Mais uma Ó, vez, a gente é figurinha aqui, parceiro ó. pra caramba. E claro que eu... A Cadê? figurinha Cadê? aqui, ó. Aí, ó. Cadê a lindona? Tá toda Mas claro que descabelada. eu toparia. Ah, tá nada. Assim que é lindona, olha isso. Oi, meu amor. Fala Oi. quietinha. Tá com vergonha? Tá? Então, vai lá, deixa o papai conversar lá. Vai lá, tá? Daqui a pouquinho a gente brinca. Vai lá. Então, vamos lá. Fala aí. Bora. E aí, pô, é uma honra ter você aqui comigo, porque eu vou te contar um pouquinho sobre o projeto do livro, vou contar para sua galera aí também, até para eles conhecerem. E eu acho que, assim, um pouquinho do que a gente vai abordar aqui hoje, eu acho que pode agregar muito para as pessoas, entendeu? Para esse momento de quarentena, as pessoas com a mente vazia, entediada, poxa, às vezes querendo entrar em depressão, muita gente até tirando a própria vida. Então, isso é muito triste. Então, quanto mais a gente puder abastecer a cabeça das pessoas de coisas que realmente vão agregar, eu acho que é mais ou menos esse o desafio e o propósito que eu quero ter com o livro, entendeu? Entendi. Não, verdade, Juan. Isso daí vai ser importante demais pra gente, cara. Eu espero que você lance o quanto antes isso daí. Você falou 24. Eu falei, não pode ser hoje não, caramba. Vamos aí. Já pra gente ver, eu já quero saber o que tá já dentro desse livro aí. Mas vai ser super legal, porque foi isso que você falou. Se esse conteúdo for o que a gente também tá precisando, o que tá acontecendo com as pessoas aí, tá sendo bem benéfico para a gente. Se tudo isso estiver acontecendo e for o que você colocou no livro também, está sendo bem benéfico para que a gente saiba de como reagir, de como estudar tudo isso. Então, vai ser top, cara. Eu só não gostei de uma coisa. Por quê? E eu já vou deixar. Sua camisa aí é verde, cara. Não curti muito, não, mas vamos aí, vamos continuar o papo. Pô, você quebra, velho. Você quebra. Você sabe, né? Você já Pô, quebrou. quebrei, velho, quebrei, velho, quebrei. Isso aí. Não, mas tá. Mas é do meu amigo lá do Dalton. Aí, ó. É do Dalton. Aí, ó. Se Moral do é do Dalton. Dalto, tá tranquilo. Então, beleza. Você tá com a razão. Então, vamos lá. Vou contar para a galera aí um pouquinho. Você falou do livro. O livro vai ser lançado dia 24, domingo agora. Vai ser lançado na plataforma da Amazon. É um livro digital. Não vai ser, por enquanto, ainda não vai ter tiragem física. Por que eu optei por não fazer tiragem física agora? Primeiro porque a maioria do consumo hoje em dia, as pessoas estão consumindo mais pela internet, é digital. Então, ainda mais com essa pandemia, livraria fechada, tudo. Então, a gente optou por isso, sem contar que é muito mais barato também a gente fazer de maneira digital. E eu acho que eu vou conseguir atingir as pessoas mais fácil. E vai ser Show? lançado no próximo domingo, mas já está disponível a pré-venda, Coca. Então, o link da pré-venda está na minha bio lá, então a galera que quiser já adquirir de maneira antecipada já está disponível. E eu vou falar um pouquinho sobre o livro. O livro, eu costumo dizer que o livro trata o seguinte ponto: é fazer a pessoa sair do ponto de inércia para ir para o ponto de contemplação. Ou seja, deixar de procrastinar, de ficar com a mente vazia, entediada, de repente adiando, porque até falei na live anterior que eu estava fazendo, o ser humano, a humanidade, ela tem por hábito reclamar, né? Então, se você Uhum. está trabalhando, tem que acordar cedo para ir para o seu trabalho, você reclama porque tem que acordar cedo. Agora, se você está em casa e não tem o seu emprego, você reclama que não tem nada para fazer dentro de casa. Mas você mesmo não busca o que Exato. fazer dentro de casa. Exatamente. Que não é o seu caso, que está pintando parede, tá montando armário, tá treinando, tá fazendo tudo, né? Inclusive, antes de eu Nem falar fala. do livro, conta pra galera aí como tá sendo a tua quarentena, pô. Cara, você podia ter colocado isso no seu livro, hein? Essa minha parte aí. Porque eu vou te falar. Aqui tá corrido pra caramba, mas tá super gostoso. Porque é isso que você falou. As pessoas têm mania de reclamar de tudo, né? Nós somos seres humanos e a primeira coisa é:
Ah, porque tá sol hoje, né? Eu vou treinar no sol. Tô falando da minha parte, né? Treinar, claro. Ah, vou Aham, treinar no claro, sol claro. hoje. Ai, cara, vou treinar no sol. Aí tá chovendo. Putz, vou treinar na chuva, mas tá Treinar mó na frio. Aí chuva. vou treinar na chuva, mas tá frio. E, E é e tudo quando não assim, tem né? treino, Aí não tem treino, aí depende também, né? Quando não tem treino, porque acontece tudo isso, a gente reclama, né? Ai, caramba, não tem é, treino. Agora eu tô morrendo de vontade de treinar. E quando tem, a gente vai, mas alguns dias fala, pô, você podia dar uma folga aí pra gente, né? Pra gente também aí, professor, não sei. Tá? é, Então tudo a gente reclama. A única coisa que a gente não reclama é quando realmente a gente quer fazer algo naquele momento. é, Então, a gente é. não arruma desculpa para aquilo. É muito pelo contrário. Pode estar chovendo, aí você fala, não, mas dá pra ir sim, pô. Que isso? Tipo a tua festa lá que tava caindo um pé d'água e todo mundo foi, né? Cortou, cortou. Mas eu falei que foi tipo a tua última festa que tava caindo uma chuva e todo mundo foi do mesmo jeito. Ih, deu interferência, hein, Cota? Você tá me ouvindo ou não? A galera que tá aí, tá me ouvindo ou tá ouvindo a Érica? É? Acho que caiu dela. A galera tá me ouvindo ou tá ouvindo a Érica? Voltei, voltei. Ah, quem tá quebrando é você, pô. Não sou eu, não. Pra variar, pra variar. Não sei o que acontece com a internet, pô. Não sei, cara. Será que tá todo mundo escutando agora? Agora tá. Agora acho que tá. A galera já falou ali que agora voltou. Deixa eu ver aqui. Voltou, olha lá. O pessoal falou que voltou. Beleza? Eu tava Só se a falando, você internet contou aí aqui. que Dá não. você contou aí que quando a gente quer, a gente arruma um jeito. Eu até brinquei que a tua última festa tava um pé d'água, uma chuva, mas todo mundo foi. Verdade, meu! Juane, você lembrou bem, porque, cara, não dava para fazer de jeito nenhum. A gente tinha conseguido outra quadra, lembra? E não dava para fazer porque ia chover, ia cair um temporal. Eu falei, gente, não vai dar, não é coberta, não vai dar. E as meninas, não, vamos aí, vamos fazer de qualquer jeito mesmo, eu quero fazer. Eu quero... Falei, beleza, vamos. Conseguimos lá a quadra, meu, lá em Santana, longe pra caramba da minha casa. Foi, foi. A gente foi, convidei só a galerinha, o básico, porque eu sabia que ia estar mal chuva, ninguém aí. Cara, todo mundo foi, não foram 8 pessoas só, 8. Por conta da chuva ainda, né? Falei, Bom, bom. É, as mano, pessoas que não foram foi por causa da chuva mesmo. não acreditei nem que você Mas foi, cara. Que você falou assim, ô, tá chovendo. Eu falei, vai dar mal migué. Não deu 2 minutos, tava lá. não, eu pintei lá, tinha que ir. Deixa eu te falar, eu acabei de fazer ainda há pouco um post lá no meu feed, que eu falei, postei um negócio que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando. As pessoas, elas desejam o sucesso, mas ninguém quer pagar o preço para poder conseguir chegar no sucesso, né? É isso. Acho que é o X da questão, né? Aquele que a gente fala, é do ponto de inércia para o ponto de contemplação, mas tem muita gente que nem sai desse ponto de inércia, entendeu? Tem uma passagem do livro, Cota, aproveitando para te falar um pouquinho do livro, que o livro ele é baseado em alguns mantras, tá? Alguns mantras que eu sigo na minha vida e eu procuro fazer um link dele com as histórias que eu contei no livro. E um deles é: quem faz a gestão da sua carreira é você. Se você for esperar que algum líder, no seu caso, vamos levar para o seu caso, se você esperar que algum treinador ou que algum, de repente, um agente seu, se você depositar neles a gestão da sua carreira, se de repente aquela pessoa não está preparada para isso, você entregou para ele a gestão da sua carreira e você não vai evoluir. Então, para a galera que está assistindo aí, eu estou vendo que a Juju está aí. A Juju é um exemplo clássico, é uma menina novinha ainda, tem um talento excepcional, mas é muito importante que ela, com o auxílio dos pais, tudo, que ela desenvolva isso nela. Que é muito importante que ela e os pais dela façam a gestão da carreira dela,
de ponto que ela se cerque justamente dessas pessoas que vão agregar na vida dela, entendeu? Então, esse é um ponto que eu abordo no livro. O outro é, sempre temos que tirar proveito de momentos ruins. A gente sempre tem que tentar extrair coisas boas de momentos ruins. E é exatamente o que a gente está vivendo hoje. A gente vive um momento terrível. Enfim, tudo que a gente já falou, pessoas entrando em depressão, pessoas tirando a própria vida, os empresários que estão desesperados, que estão tendo que fechar comércio, muita gente perdendo o emprego também. Então, o momento é tenebroso, mas se você não souber se preencher de coisas boas e começar a consumir coisas boas, muito provavelmente você tende a cada vez mais ir para o fundo do poço, né? Não, exatamente, você falou tudo. Eu levo isso para o meu lado e bastante, porque a gente também está num momento completamente difícil, né? Atípico para todo mundo, óbvio, mas psicologicamente isso afeta muito. E eu acredito que esse livro aí possa ajudar muita gente. Então eu já vou entrar hoje nesse link aí, já vou pegar e já vou começar aí, galera, a ler vamos lá também. E Bora lá. Tem uma coisa boa do livro, Cota, que assim, o livro, quando eu escrevi esse livro em um dia, eu acordei, olhei para minha esposa e falei, eu vou escrever um livro. Aí ela falou, oxe, mas do nada você vai escrever um livro? Eu falei, é um propósito, eu vou ter que escrever esse livro hoje. Então eu comecei de manhã, tive que parar durante o dia, que eu tive que fazer algumas outras coisas, mas à noite eu peguei firme nele e terminei de madrugada. E assim, eu digo que é um propósito, por quê? Porque ele tem como objetivo atingir as pessoas, essas pessoas que a gente está falando, e ele tem como objetivo também, parte da renda desse livro, eu vou disparar ele para um projeto de um amigo meu, que é o Mãos da Massa, que atende pessoas em situação de rua aqui em São Paulo, tá? Então, e a outra parte da arrecadação, eu quero ver se eu consigo, dependendo da quantidade de venda que tiver, juntar uma parte dessa arrecadação para poder fazer uma tiragem física do livro. Porque aí eu consigo fazer um encontro, uma coisa presencial, que aí tudo que for revertido desse encontro, aí a gente manda para o Mãos na Massa de novo, entendeu? Então a gente faz a renda do livro girar em torno de propósitos, entendeu? O livro não passa longe de ganhar dinheiro, não é esse o objetivo. Sensacional, e esse é o pensamento. Espero que muitas pessoas possam ter o mesmo pensamento que você. Eu falei com umas 3 pessoas esses dias e elas estão escrevendo livros também. E um deles eu vou fazer parte. Cara, sensacional. E as pessoas estão tendo essas ideias também por conta disso. Em nenhum momento para arrecadar esse valor para o próprio negócio, para tudo isso, mas sim passar o que essas pessoas sentiram, passar o que essas pessoas vivem até hoje e poder ajudar arrecadando para outras entidades. Então, isso está sendo fundamental. Tem muitas pessoas fazendo isso. E, cara, você está de parabéns. Você sabe que eu admiro pra caramba seu trabalho. Você trabalhou comigo aí já há esse tempo e foi fundamental na minha vida. Aprendi muito com você. E, claro, se possível, a gente vai estar trabalhando junto em qualquer outro estabelecimento, claro, aí, em qualquer outro momento. Mas porque você é cabeça assim, você pensa dessa forma, você é super simples diante disso. E vai dar certo, cara. A gente vai divulgar esse livro aí, Amém. A gente vai passar adiante. As pessoas que vão estar aqui também, pode ter certeza que vão divulgar, vão querer ler, vão querer saber. Então, parabéns. E continua, que eu tô curiosa, cara. Vai falando aí que eu quero Vou continuar. E assim, ainda sobre essas frases de impacto que a gente está falando aqui, tem uma coisa também que eu escutei, eu vou até postar depois isso daí, senão eu posso, porque eu preciso absorver essas coisas, senão se a gente não absorver, a gente acaba esquecendo. Não é para decorar, é para absorver. Mas uma coisa que eu li é o seguinte, o conhecimento, as nossas ideias, elas não valem de nada se você não souber o que você fazer com elas. Então, por mais que você tenha uma baita cabeça, um mega conhecimento, mas se você não souber o que fazer com esse conhecimento, ele não serve de nada. Concorda? Não, certeza. Às vezes até a gente precisa muito de orientações, né, de outras pessoas para isso, porque o dom, às vezes, as pessoas têm com isso. Como você falou, cara, do nada eu acordei e falei para minha esposa, eu quero escrever, eu quero, e você tem isso, mas você não sabe colocar no papel, você não sabe como suportar isso ou passar para as pessoas.
E que bom que você soube lidar com isso, porque se eu começo a pensar essas coisas, eu vou querer que vai dar tudo errado. Então eu preciso de uma orientação, né? Às vezes muitas pessoas têm isso, tem de querer, de ter ali. Eu sei que até a Gabi Fernandes está aqui na live, eu não sei se ela já saiu, mas ela está aqui com a gente, que é a cantora e, compositora também. Então, às vezes, ó, pega ali papelzinho, escreve, mas tem que saber lidar com isso, tem que saber colocar para que tenha impacto para quem você vai mostrar, né? Isso é fundamental, você falou. E é muito importante porque, por exemplo, eu tive esse flash de escrever o livro, mas se de repente, ao invés de eu ter, de fato, pegar e escrever o livro, se eu tivesse pensado, pô, como que eu vou veicular esse livro? Pô, onde que eu vou postar? Pô, eu não tenho dinheiro para imprimir esse livro. Como que eu vou fazer? Se eu tivesse me questionado isso, muito provavelmente eu não teria feito. E aí, eu simplesmente pensei o seguinte, eu preciso fazer. E aí depois o que eu vou fazer é outro porém. Por isso que o nome do livro é isso. O nome do livro é Faça e Faça. Tem o gatilhozinho da popularidade do Big Brother, tudo que foi um bordão que a internet criou, que obviamente eu quis aproveitar isso, mas eu pensei num nome que, aonde qualquer pessoa que fosse ler o título do livro, ele já conseguisse ter uma noção do que iria ter lá dentro, entendeu? Então, foi mais ou menos o que eu procurei pensar na hora de desenvolver o assunto e o tema do livro, entendeu? Cota, você travou, hein? Voltou? Aham. Agora voltou. Calma, cadê você? Você tá aí? Agora Voltei. voltou. Você tá com aquela internet Tá da Oi de escada, aquela aqui, ó, todo mundo usa aqui na comunidade. Não. Mas, ó, não sei o que acontece, cara. Chega esse horário aqui, tá todo mundo na vibe dos funk da vida, das lives. Aí quebra a nossa vida, né? Tem um outro ponto que eu quero tocar aqui, mas eu vou deixar ele para um segundo momento. Eu queria saber um pouquinho de você. Tipo, como que você... como que é seu relacionamento com esse tema que a gente está falando? Você tem por hábito, de fato, fazer o que você tem vontade ou você ainda tem um probleminha de repente, ficar adiando as coisas? Como que você lida com esse tipo de situação? Cara, eu vou te falar um negócio super legal diante disso, você perguntando. A gente trabalha com a psicóloga, que é a Diara, né, no Corinthians. O nome dela é Diara. E ela fez uma brincadeira esses dias com a gente, com de videoconferência, com todo mundo. A galera completa, de comissão e de atletas. E uma das coisas dessas brincadeiras, uma das brincadeiras era o que você gosta, tipo, eu gosto e faço. Aí a outra, eu gosto e não faço. Outra, eu não gosto e faço. Ou eu não gosto e não faço. Então são 4 coisinhas. E aí a gente, pô, super legal, cara. Porque tem muita coisa na sua cabeça. Então, super, super. Então tem muitas coisas na sua cabeça. Aí só, tipo, pra descontrair, uma parte lá que a galera falou bastante eu faço e não gosto. Tipo, eu faço o teste do ioiô, que a gente tem que fazer, que é aquele que fadiga pra caramba. Eu faço, mas eu não gosto. Aí já deixou claro pro preparador, entendeu? Já deixou. Eu faço e não gosto, é o teste do ioiô. Tipo, o que eu não faço e não gosto. Eu não bebo e não gosto. Eu não fumo e não gosto. Não vou fazer. Então, é mais ou menos isso. E eu não faço o que eu não sinto vontade. Eu não faço e eu não gosto de fazer o que eu não sinto vontade de fazer. Não adianta. A pessoa pode falar, mas você tem que fazer. Não quero, não faço. Então, eu aprendi isso, né, na minha educação familiar aqui em casa, que se você quer fazer, faça. Não se arrependa. Faça, porque você nunca sabe se vai dar certo ou se não vai. Então, não se arrependa do que você faz. Entendeu? Acabou. Fiz, acabou. Agora, vou ficar, não sei se eu faço, se eu não faço. Então, aqui em casa é muito isso. Por isso que a gente é muito dinâmico aqui. Vamos fazer? Vamos, bora. Não tem horário para fazer as coisas. A gente faz. A gente não espera depois. A gente não espera amanhã. A gente não espera nada por hora. E aqui, assim,
são 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a gente está assistindo filme e as crianças estão com fome, vamos lá para a cozinha, vamos fazer. Ah, mas eu queria hambúrguer, vamos fazer 3 horas da manhã, eu queria pipoca, vó, faz pra gente, faz. E aí, é isso, a gente vive dessa forma. Então, eu tenho vontade, eu faço, eu não passo vontade. Óbvio que isso é relativo quando a gente se coloca numa posição de eu tenho vontade de comprar isso daí e tal, eu vou lá e compro e faço. Não, você sabe, né? O que a gente Se tá falando. regrando, né? Tem o limite, né? Tô a fim de viajar, eu não quero treinar hoje, eu vou viajar. Não, não é assim, calma aí, gente. Vamos lá, né? Eu tô curioso para saber o que você gosta e não faz. O que eu gosto e não faço. Faltou você falar esse. O que eu gosto de viajar, eu gosto de ir ao teatro, eu gosto dessas coisas assim, e eu não faço muito, porque eu não tenho tempo para isso. Aí eu deixei claro pro Arthur, eu até falei, Arthur, fica a dica aí, meu. Falei, eu gosto de viajar, eu gosto de... Mas não dá, porque você não dá folga pra gente, você não dá o espacinho, aí não dá. Então eu gosto e não faço, entendeu? Mas é mais disso, de viajar, de ir ao teatro. Pouquíssimas vezes eu fiz isso, eu gosto muito. Foi legal você entrar nesse tema aí do exercício que vocês fizeram com a psicóloga, porque ele vai de encontro com outro ponto que eu falei que eu ia contar mais pra frente, que tem muito no livro. Porque, assim, pelo menos assim, no marketing falando, tem os 4 P's do marketing, que é o produto, preço, praça e promoção. Isso é o marketing, quando você vai lançar um produto, enfim. Mas na vida, eu aprendi isso com um amigo meu e eu carrego isso para minha vida e eu falo disso no livro. Na vida, a gente tem o 4C, que é o começar. Tudo na vida você precisa começar. Se você tem vontade de fazer aquilo, se você estudou aquilo, você se sente com autoridade para realizar aquilo, então você precisa começar. Tudo na vida, quando a gente começa, a gente precisa ter um propósito. E esse propósito, ele precisa ir além de você. Se esse propósito for além da satisfação pessoal e tiver um propósito coletivo, que é de atingir pessoas e fazer bem às pessoas, não tem por que você não começar. Você precisa começar. Na verdade, você deve começar. E o segundo C é você continuar. Você, independente de qualquer coisa, você vai se deparar com pessoas que vão te jogar para baixo, você vai se deparar com situações adversas, com obstáculos, mas você precisa continuar. Por quê? Porque você antes entendeu que era necessário começar, existe um propósito, você vai ajudar pessoas. Então, não tem por que você não continuar. Então, você deve continuar. O terceiro C é você concluir, que é uma etapa, é a principal etapa, junto com começar. Né? Na verdade, todas são. Mas se você começou e continuou e tinha um propósito, então você precisa concluir. Porque as pessoas estão esperando que você tenha aquela ação de concluir. Então, se você concluiu, o quarto C, eu costumo dizer na situação de vocês, atleta, é o contemplar, é o correr pro abraço, é comemorar, é desfrutar das pessoas que realmente fizeram parte daquilo com você. Você precisa tirar um momento para você contemplar os seus projetos. Se você começou, executou e realizou, então você precisa comemorar, você precisa compartilhar isso tanto com as pessoas que foram atingidas, quanto com as pessoas que vieram com você nesse caminho e te ajudaram a chegar naquele momento de glória para poder desfrutar com você. E na vida do atleta é basicamente isso. Você começa um trabalho lá no início da pré-temporada, você passa por dificuldade no meio dela, você tem derrotas que você tem que atropelar elas, você tem que ter as adversidades, é pressão, é diretoria, é torcida, todo mundo na pressão, mas você passou por cima dela e você concluiu, você chegou no final. Se você não foi campeão, você, no mínimo, tem que ter a certeza de que você fez o seu máximo. Se você foi campeão, você tem que desfrutar, tem que comemorar, tem que se juntar com as pessoas que fizeram parte e desfrutar daquele momento com as pessoas que você ama. Então, esses são os 4 Cs da vida que eu acho que se todo mundo puxasse ele um pouquinho para o seu dia a dia, acho que a vida ficaria bem mais leve, entendeu? Cara, Chico Xavier, vamos aí. Sensacional. Não, mas é legal, Ruane, porque é exatamente isso, é o que a gente passa. Se a gente tiver um objetivo,
na nossa vida, a gente precisa pelo menos saber o que a gente quer, né? Porque muitas pessoas vivem por viver. Ah, vou viver, mas, cara, vive com cada momento, né? Vive realmente com o momento de que eu quero alguma coisa para minha realização, eu quero alguma coisa na minha vida, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer, eu quero chegar, eu quero. E é isso que você falou, os 4 Czinhos, cara. E tem que cumprir todas essas etapas, e não é fácil. É primordial. É muito fácil a gente falar, né? Mas não é fácil, não é fácil. Às vezes a gente começa, né, super bem, o meio fala, meu, animal. A gente não consegue concluir. E é muito disso. A gente começa a estudar, a gente, não, mó feliz, vamos aí. Tá na metade, tá super bem, a gente não concluiu os nossos estudos, a gente volta do zero. O trabalho é a mesma coisa. Qualquer curso, qualquer coisa que você faça na sua vida, né? Você precisa concluir isso. Nem de como. Claro que a gente pensa sempre em uma realização profunda, a gente sempre almejar algo legal e querer que aconteça da melhor forma. Mas às vezes não sai dessa forma, né? Como a gente quer. Mas isso é super interessante, cara. E esse livro animal. A gente pode desligar aqui que eu preciso ler o livro lá, ou colocar o link lá pra galera? Por favor. E assim, são as adversidades, né? Na vida de um atleta é muito comum isso, é você saber lidar com o poder da mente, né? A sua mente é que vai direcionar as suas ações ali, o quanto você vai conseguir manter-se num nível de concentração a ponto de continuar de fato, porque o continuar é onde você se depara com todos os problemas, né? Então ali é primordial você conseguir saber lidar com as situações adversas, né? Travou, né? Você não me ouviu, né? Cadê você? Eu tô aqui, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Ah, tá. Deu uma travada, mas eu escutei o que você falou. Só tava travada aí. Eu falei da questão da mente, né? Principalmente na vida de um atleta, né? Na vida de um atleta, acho que é mais importante você estar com a cabeça boa, que é onde ela vai te ajudar na hora do continuar. No cedo continuar, Exato. que é onde você vai se deparar com todas as adversidades, se você não tiver com uma cabeça boa, você provavelmente vai ficar no meio do caminho, né? No caso de um atleta, é deixar cair o rendimento, de repente baixar o rendimento dentro de campo, aí quando vê, já está indo para o banco de reservas, ou então, não foi dispensada. É justamente por causa disso, por causa da cabeça, né? Acho que o atleta ele convive muito com isso. Super, super. Não só isso, né? Tudo que se passa. O atleta, a gente brinca que é uma máquina, né? A gente trabalha o tempo inteiro, sem parar, e pensando muito, porque não é só dentro do campo, é fora do campo, é como lidar com toda a situação, é sua vida pessoal, sua vida profissional, é saber separar tudo isso. E é fácil, a gente sabe que não é fácil. Aí chega, foi isso que você falou, se não tiver uma cabecinha boa ali, você vai para o banco, você fica na reserva, você já se machuca, machucou, já começa tudo a passar pela sua vida. Psicologicamente, você se machuca, né? Porque você sabe que às vezes muitos atletas acontece de não ter a lesão, mas psicologicamente ela tem aquela lesão e não consegue se recuperar, mas é por contas psicológicas fora daquilo tudo. Então é super, super bacana saber disso, bater um papo sobre isso. E assim, Cota, até pra gente já... O tempo passa rápido, eu nem sei que horas são aí. Você tá com o relógio aí? Que horas são? Pô, 8h32 no meu. Então tá bom, o horário tá bom. Uma coisa que eu queria tocar no assunto com você, mais até para a gente poder ajudar as pessoas que estão assistindo a gente. Eu falo isso muito rapidamente, até adiantar para você e para a galera. Quando passar essa correria do livro, eu já tenho uma ideia aqui de fazer um e-book sobre isso, que é o quê? Eu vou criar um e-book, vai ser gratuito, eu vou disponibilizar para todo mundo, mas é meio que disponibilizando quais são os aplicativos que eu uso no meu dia a dia, entendeu? Qual que é porque eu criei uma rotina na minha vida, até recente, que eu acho que se as pessoas começassem a criar uma rotina, hábitos na sua vida, o dia passaria de uma maneira muito mais suave e tranquila, entendeu? Todo mundo teria disposição para encarar. Então, assim, esse e-book vai ter lá um aplicativo de finanças para você controlar suas finanças, vai ter um aplicativo para você controlar os seus projetos, às vezes até para colocar suas senhas de um site, um login, não senha de banco, isso daí tem que estar meio preservado, mas para você colocar senha, às vezes você, não lembro qual é a senha do meu e-mail, você coloca lá nesse aplicativo, então tem um aplicativo só para isso, tem um aplicativo para leitura, que é um aplicativo de e-book,
para audiobook, quer dizer, para você fazer sua leitura. Tem aplicativo para exercício físico. Então, eu vou fazer um e-bookzinho justamente para passar como funciona para mim e como pode agregar para as pessoas. Mas, assim, como que funciona? Eu vou falar o meu para depois você falar o seu. Você, como atleta, eu sei que exige muito mais. Eu não sou atleta, mas eu procurei trazer isso para a minha vida e me fez muito bem. Eu acordo de manhã, eu acordo por volta de umas 5h40 todo dia. E aí eu Meu faço Deus. minha oração ao acordar. Às 6 horas eu tenho uma live que eu sempre assisto, que é de um mentor meu que eu gosto muito. Então a live dele é sempre de 6 às 7 da manhã, mais ou menos. Então eu fico assistindo a live dele. Aí eu levanto, faço meu exercício de manhã mesmo, exercício caseiro no aplicativo que eu tenho. Aí minha esposa tá levantando, eu dou aquele talento na louça da janta, né? Que sempre fica por minha conta, mas eu deixo pro dia seguinte, né? Dou aquele talento. E aí depois, tomo um banho, a gente faz o café na mesa. E aí eu meto meu fonezinho para ir dirigindo para o trabalho, coloco um audiobook para eu ir escutando o meu livro, a leitura da manhã. E assim, cara, isso fez uma diferença danada no meu dia. Danada, isso me fez super bem. Hoje eu estou mais disposto, estou mais, enfim, muito mais preparado e a cabeça está muito melhor para encarar o dia a dia, entendeu? E isso sou eu, que não sou atleta, enfim. Eu acho que tem muito a ver com muita gente que não é atleta, que pode adequar isso para o dia a dia das pessoas. E fez muito sentido para mim. Antes eu achava que era um clichê, né? Quando as pessoas falavam de ter rotina, hábito, mas assim, fez muito sentido para mim e tem me ajudado bastante. E eu queria saber de você, como atleta, como que você conduz essa questão dos hábitos na sua vida, entendeu? Como que a gente pode passar isso para a galera na visão de um atleta. Pô, que legal, cara, da sua. É aquilo que você falou, né? As pessoas precisam passar na pele também para saber como suportar isso, como saber lidar com a situação, né? Ah, todo mundo fala, eu entendo você passando por isso, eu imagino. Não, cara, ninguém imagina o que é não passando pela situação. A partir do momento que você passa por ela, você vai falar, agora eu sei literalmente o que é. E da nossa parte não é diferente. No começo da pandemia, no começo dessa situação, foi um pouco mais complicado para a gente, porque eu digo mais para mim, porque eu sempre tive muitas coisas para fazer. Eu saio do treino, eu faço, eu vou, eu estou sempre na correria. Um tempo livre que eu tenho, eu pego as crianças, vou para parque, vou fazer alguma coisa. Eu nunca fico parada em casa assistindo uma TV e tal. Ah, eu sei disso, eu te acompanho aí, eu vejo que você não para. Então, porque eu tento de alguma forma, né, tá junto sempre com a família, tá junto com a galera, querer tá ocupando meu tempo com tudo. Óbvio que a gente precisa de às vezes, calma, Érica, vamos respirar, ficar quietinha assistindo TV, mas super raro. E aí no começo dessa pandemia, foi até um baque, porque a gente tinha que ter uma rotina, já começava por aí, né? Nós fomos orientadas vocês vão ter que treinar em casa, então a gente já sabia mais ou menos um horário que o preparador físico ia mandar os nossos treinamentos, que era entre 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Então, a partir daí, a gente já sabia o que ia fazer. Eu ia acordar, tomar meu café, fazer o que eu tinha que fazer antes, todo o nosso ritual antes de um treinamento ali, começar os treinos, então se adaptar aos treinamentos, porque nada tá aqui facinho, era pegar a barra e não. Eu tinha que me programar, saber o que eu tinha em casa, adaptar eu vi que você improvisou bastante, né? Você improvisou bastante em casa. Eu vi que você deu um jeito, fez os aparelhos. Eu vi, legal. Demais. Eu pegava as crianças aqui, colocava aqui, fazia o agachamento, que era o peso que precisava. Sobe no sofá, desce do sofá com as crianças, faz o que tiver que fazer, agachamento. Pegava o saco de arroz, feijão e vai indo, cara, vai indo. Colocava os litros, né, ali de água sanitária. E, a gente ia elaborando tudo. Parada a gente não ia ficar. Os trabalhos aqui. Então, no começo a adaptação foi um pouco mais difícil quanto a isso. Então, a gente não tinha uma rotina certa ali. Eu ia fazer isso, como normalmente nos nossos treinos. Mas eu sabia que eu tinha que acordar mais cedo para
ser mais específica no que eu queria. Era treinar e depois do treino eu tinha os outros assuntos para resolver aqui em casa. E aí as reuniões com o clube, as reuniões com a seleção brasileira. E aí, né, ia indo de pouquinho em pouquinho. No decorrer disso tudo, eu fui vendo que não dava mais já pra gente ficar só numa rotina certinha ali, porque a gente ia ficar doida. O espaço era pequeno aqui, eu tinha mais coisas além do que só o treinamento para fazer. Até por conta disso, por não estar treinando fora, a gente tinha mais trabalhos para fazer. Era com a seleção, era com o próprio clube, era quase com os amigos, com a família aqui dentro, com a casa, com tudo. Então você ficava naquele mundinho mais bitolado. Porém, como aqui tá sempre em reforma na minha casa, né? Minha mãe tá reformando tudo e quebra e pinta e fala, eu falei, quer saber? Vou fazer o seguinte, vou fazer o que eu tenho como dever, né? Que eram os meus treinamentos. Então eu falei, vou acordar cedo e vou fazer o treino. Pam. Acabei meu treino. Aí só Deus sabe o que eu vou fazer, minha filha. Toma um banho, vamos começar, pinta a casa, quebra isso, faz aquilo. Tempo para brincar com as crianças, a gente já começou. Então, eu deixei mais isso um pouco mais solto, né? Eu não deixei uma coisa batida ali para não ficar muito na mente. Aí eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E o que me deixou mais tranquilo aqui foi isso, porque eu tenho muitas coisas para fazer aqui com ela, com a minha mãe, com meu pai aqui em casa, com a família, com as crianças. A gente tem muitas coisas para fazer. Então, eu não caio na rotina de todos os dias, eu tenho que fazer só aquilo, aquilo, aquilo. E aí eu comecei. Vou dormir tarde, sim. Eu sei que eu tenho treinamento de manhã, mas calma aí. Eu vou me recuperar no tempo certo. Vou dormir um pouco mais tarde, que eu vou assistir um filme aí. Eu quero, eu vou ver, né? Eu faço, eu quero, aquele lá que a gente colocou. Eu vou assistir mais tarde, sim. Não vou ficar me cobrando tanto como no começo, né? Eu tenho que dormir cedo, como eu sempre dormia. Tenho que dormir cedo, que eu sei que eu tenho meu treinamento de manhã. Não, hoje eu durmo um pouco mais tarde, acordo quando tenho que acordar, durmo um pouco mais... acordo mais tarde um pouquinho, acordo mais cedo, mas faço meu treinamento. E aí vai, de pouquinho em pouquinho, vou fazendo tudo. O que der, o que tem espaço no dia, vou fazendo. A gente brinca aqui em casa, Rony, porque a água aqui onde eu moro, ela acaba, né? Ela acaba horas ali, 11 da noite, 11h30 termina. Então, você tem que fazer tudo até esse horário, porque depois disso acabou a água, não dá para tomar banho. E aí a gente, na correria, não tem como, vai fazendo aqui. Então, eu deixei levar mais, entendeu? Foi legal, porque essa parte mais... Não deixei tanto na rotina, assim, deixei levar mais, mas tá sendo legal, cara. Não, bacana. E é isso mesmo, tem que se preencher, porque o que tem feito as pessoas ficarem do jeito que estão ficando, com a cabeça entediada, entrando em depressão. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá. O que eu tava falando é o seguinte, o que tem feito as pessoas realmente entrarem em depressão, ficar nesse tipo de situação, é justamente o fato de não preencher a mente, a cabeça, o dia, conforme você está fazendo. Você provavelmente não vai ter esse problema, porque você não tem nem espaço para pensar coisas ruins, Você está trabalhando a sua mente, você está fazendo suas coisas, então você está seguindo o seu propósito, entendeu? Você acordou e falou, eu vou fazer o meu treino e depois eu vou fazer minha correria aqui em casa. Então você preencheu o seu dia. Se tem uma coisa que tem de justiça na vida, é o seguinte: Deus deu o mesmo tempo para todo mundo. A mesma quantidade de horas que tem o meu dia, tem o seu dia, tem o dia de todo mundo, o dia de quem está assistindo aqui. Então cabe a nós gerir não só a nossa carreira, mas a nossa vida. O que a gente vai fazer em cada momento do nosso dia, né? Se a gente está sentado num sofá sem fazer nada, pensando besteira, foi porque nós deixamos chegar nessa situação, né? Exato. Não, você falou tudo. E a gente fala aqui o tempo inteiro em casa, porque eu já postei alguns vídeos, assim, eu sempre fico zoando minha mãe, né? Porque minha mãe tá o tempo inteiro fazendo as coisas, eu vou lá e posto. E o contrário do meu pai, né? Porque meu pai às vezes fica lá na rede, aí ele fica lá... Ô, filha, tô cansado hoje, né? Daquele jeito. Você conhece o gordinho, né? Você sabe como é que é. Ô, filha, eu tô cansado. Eu falei, pai, você tá 1 mês em casa, sem trabalhar já. Cara, vamos fazer alguma coisa aqui, ó. Faz isso, faz aquilo. Mas as costas, né? O joelho. Aí começa. Eu falo pra ele, vamos aí, dá pra você, né, fazer as coisas. Tô de férias. Mas já tá de férias, já tem 1 mês, já tem não sei o que, já vai indo, entendeu? Então,
a gente tem o tempo, só que a gente não sabe usar aquele tempo. Aí quando acaba, podia ter feito isso, pior que podia, mas é preguiça, né? É a preguiça de levantar, de fazer, de tentar, de arrumar, de querer. E aí é o contrário da minha mãe, que deve estar assistindo a live, deve estar lá na cozinha, lá me cornetando. Depois ela vai falar um monte. Não era pra você falar isso, cara, pera lá aqui. E aí, depois você manda um beijinho pra ela que ela tá lá escutando. Quando aparecer Jeane Cristiano aí, ó, pode ter certeza que é ela. É. E foi legal você falar disso daí, da questão da preguiça, das pessoas que de repente se arrependerem de não ter aproveitado da maneira correta. É justamente o que eu estava te falando do livro, entendeu? É a questão da gente preencher a nossa mente com coisas boas, com coisas que vão agregar, entendeu? Se começar a consumir conteúdos que de fato vão te agregar. Até eu uso o exemplo seguinte, no livro eu falo isso. Você tem o seu Instagram, isso vale para todo mundo que está assistindo a gente. Você tem o seu Instagram. Aí você tem lá as pessoas que você segue, certo? Normalmente a gente segue 1 trilhão de pessoas. Eu sigo 3.000 pessoas. Aí o exercício que eu faço é o seguinte, que eu passo para todo mundo. Quantas dessas pessoas você conhece de fato? Eu conheço 20%. Beleza. Deixa esses 20% que você conhece, então, de alguma forma, você interage com eles. Agora, esses 80% você não conhece. O quanto que o conteúdo dessas pessoas te preenchem de maneira positiva, te agregam. Porque quando você entra no Instagram, e você roda o seu feed lá, você tem que ver coisas que de fato vão te agregar. Vão te passar alguma mensagem, uma mensagem positiva, te preencher de uma mensagem que isso vai fazer sentido dentro do seu propósito. E eu era assim, eu segui uma porrada de gente e às vezes sem nenhum propósito. E eu resolvi fazer esse exercício. Eu convido todo mundo a fazer, porque às vezes você segue uma pessoa e ela posta tanta futilidade, tanta coisa que não te agrega, ou então às vezes ela nem posta, ela não está te agregando. Para que você vai seguir? Se você fizer essa pergunta para você mesmo e a resposta for, tem sentido você seguir ela? A resposta for, não, ou sei lá, pode ter certeza que não faz sentido nenhum você estar seguindo aquela pessoa e estar se preenchendo de conteúdo que não vai te agregar. Não, é bem isso mesmo. Esses dias eu falei pra minha mãe, eu tava aqui nervosa, que eu falei, caraca, meu, eu vi lá no Instagram, você sabe, né, Juana, eu sou péssima com rede social, sabe que você me ajudou pra caramba esses anos aí atrás, você sabe muito bem como é que é isso. Eu falei, caramba, eu tô seguindo tudo isso, mas deixa eu ver aqui. Aí eu falei, nem conheço essa pessoa, como é que eu tô seguindo? Mas eu acho que não foi eu, acho que é o Instagram, não sei o que acontece. E, meu, eu tô precisando só de um tempo, mas esse tempo demora muito, porque você fica lá, não seguir, deixar de seguir, né, não sei o quê. E é isso que eu tava vendo esses dias, eu falei, meu, às vezes eu quero ver outras pessoas e não vem pra mim, entendeu? Não vem tantas coisas pra mim. Eu falei, cara, por que não tá vindo? Aí fui ver, tinham muito grande, tudo isso, né? Você falou é fundamental, às vezes você quer passar lá e quer ver algo produtivo, que te interesse, que você comente mesmo, que você dá aquele like e fala, meu, e comentar, que é super legal. E aí é isso que você encontra, né? E você fala, pô, não quero aqui nas redes sociais, não quero. Aí eu desligo, eu falo, já não quero nem ficar nas redes sociais, vamos para outras coisas. Mas tá vendo? Bem isso que você falou. O importante é a gente aproveitar, principalmente esse momento de quarentena, é a gente começar a se preencher de coisas que realmente vão agregar. Acho que é o principal exercício. E o livro, ele tem basicamente esse conceito. O livro, vou resumir um pouquinho aqui, até para a galera, que eu estou vendo que está tendo umas mensagens bem bacanas em relação ao livro. Estou bem feliz em relação a isso. Convido todo mundo a ler o livro também. O link está na minha bio lá, é o link da pré-venda. O livro vai estar disponível no domingo, mas quem quiser já fazer a compra já pode. Você vai receber o livro por e-mail no domingo certinho, a própria plataforma da Amazon vai mandar. Então, só para explicar um pouquinho o livro ele tem 4 capítulos, tá? 4 capítulos, é de leitura bem leve, Cota. Você consegue linkar mais ou menos com os dias atuais. Eu sempre procuro colocar, no final de cada capítulo, eu coloco um link de uma leitura mais atual com aquilo que foi vivenciado dentro do capítulo, tá? Então, o início do livro, eu faço 2 perguntas. Por que eu escrevi esse livro? Qual que era o meu objetivo ao escrever aquele livro? E por que você deve ler esse livro? Então, eu explico também, até para dar uma base para o leitor,
na hora que ele estiver recebendo o livro ali, que ele for entender o porquê que ele está lendo aquele livro. Se ele entendendo por que ele está lendo aquele livro, ele vai conseguir fazer um link daquelas situações com a situação dele. Porque se simplesmente ele pega e começa a ler sem um propósito, ele pode, no final do primeiro capítulo, falar assim, poxa, mas é uma biografia? Não, não é uma biografia, pelo contrário. Eu exemplifico algumas coisas da minha vida, tá? Coisas que eu fiz de repente que deu certo e que deu errado, e faço no final do capítulo um comparativo com as situações dos dias atuais. Ó, naquela época da minha vida, eu fiz tal coisa que ali eu já tinha percebido tal coisa que se eu tivesse feito outra, de repente não teria dado certo. Então, você entendeu? Eu vou sempre linkando os dias de hoje com a internet, tudo que tem, e a visão que eu tive lá atrás, os meus erros, os meus acertos. Então, os dois primeiros capítulos, o primeiro capítulo conta um pouquinho das minhas ações lá do início, na minha infância, tudo. O segundo capítulo conta como que eu entrei no mercado corporativo, quais foram as coisas que eu fiz de positivo e de errado, e faço esse link. E a partir do terceiro e do quarto capítulo, eu trago totalmente para a realidade dos dias de hoje. Alguns projetos que eu iniciei e que eu usei os 4 6, que eu comecei, que eu continuei, que eu concluí, que eu contemplei e fechei esse ciclo e abri outros ciclos. Até brinco no livro que eu falo, você pode estar achando que de repente eu não tinha foco, mas não necessariamente é isso. Acho que eu tinha tanto foco que eu entendi que aquele propósito ali foi fechado. Mas até o terceiro capítulo eu entendia que a maioria dos meus projetos não tinha um propósito coletivo, era mais de satisfação pessoal. E a partir do quarto capítulo, eu coloco ele de uma maneira mais aberta, de fato que as pessoas possam de fato absorver aquele conteúdo a ponto de trazer para a realidade dela. E eu falo até que o principal, o quarto capítulo se chama A Virada de Chave. E a principal virada de chave da minha vida até hoje é o próprio livro. Porque ele foi exatamente essa virada de chave. Foi quando eu decidi que eu tinha que escrever aquele livro, escrevi. Estou aqui conversando com você para falar desse livro que até uma semana atrás, na quarta-feira da semana passada, ele não existia. Então, assim, basta a pessoa querer. A partir do momento que ela quer, que ela entende que aquilo ali vai fazer um bem para outras pessoas, não tem por que você não fazer. Então, eu estou aqui conversando com você, que é na etapa do continuar. Porque a contemplação, se Deus quiser, vai ser no domingo, que é quando as pessoas estiverem disponível, independente de quantas pessoas comprarem o livro, esse livro vai atingir as pessoas. Se eu conseguir atingir 10 pessoas, eu vou estar feliz 10 vezes, porque eu atingi 10 pessoas. Se eu conseguir atingir 100 pessoas, eu vou estar feliz 100 vezes, porque eu atingi 100 pessoas. Então, é basicamente isso. Esse é o propósito do livro. E eu convido todo mundo a ler, a conhecer um pouquinho e, de uma certa forma, buscar essa ajuda. E, indiretamente, vai estar ajudando o projeto Mãos na Massa também, que é um projeto maravilhoso que atende pessoas em situação de rua, que parte da renda vai ser revertida para o projeto. Então, assim, eu estou super leve, Cota, estou super feliz. Então, independente do que acontecer, eu tenho certeza que o meu propósito está sendo realizado, entendeu? Travou. Bom, Agora voltou. voltou. Mas eu escutei do seu propósito, a gente vai ajudar de qualquer, vai colocar. Tá escutando? Voltou? Aqui, algumas vezes travou aqui, mas a voz estava. Eu tô louca já para ver esse livro aí. A gente vai ver o link. Eu só tô pedindo para você derrubar logo a live para a gente poder, né, ver o livro lá, tal. Inclusive, faltam 7 minutos para derrubarem a gente. A gente já precisa ir se despedindo aí. Se de repente a galera quiser mandar alguma pergunta rápida aí para a gente ler, a gente já vai se despedindo. E assim, Cota, muito obrigado por você ter aberto esse espaço para eu te apresentar o projeto e para apresentar para o seu público também. É muito importante para mim fazer com que isso chegue. Ó, o Thiago está na live aí, que o Thiago é o representante do Mãos na Massa, então ele está presente aí também, está participando. Fiz uma live com ele na segunda-feira, é um menino sensacional. Sou fã dele de carteirinha. Pô, é um cara que tem por essência fazer o bem às pessoas e isso contamina de uma maneira muito positiva e me contaminou.
Então, muito obrigado ao Thiago também por me apresentar esse projeto. A Isa também, que está aí, que você conhece, a Isa, muita gente boa, está sempre dando moral para as coisas que eu me proponho a fazer. Já comprou o livro, obrigado, Isa. Então, assim, agradecer, só gratidão a todo mundo e que todo mundo possa se preencher de coisas boas e espero que o livro, de fato, ajude todo mundo. Não, legal, cara. Sensacional. Agora E a gente vai voltou. divulgar isso daí, não só das vão colocar no grupo, as meninas vão se interessar por isso. Cara, não quer falar comigo? Agora voltou. Beleza, eu falei que eu vou colocar nas minhas redes sociais aí, vou colocar nos grupos também de WhatsApp para a galera poder estar entrando lá, contando também, para a gente poder divulgar isso tudo aí, gerar algo super bacana. Parabéns pro Thiago aí, ainda não conheço, mas espero conhecer em breve também. A Isa tá sempre aqui, né? Não faz nada da vida, tá sempre aqui. Eu gosto disso, cara, fica aqui o tempo inteiro, o dia inteiro. Coisa, qualquer dia, vou pegar você num sábado, vou te levar lá no 81, no nosso time de final de semana lá, que a galera é muito gente boa, sempre tem confraternização lá e você vai gostar de conhecer a galera lá. Show, sensacional. Tá? Eu que agradeço tudo isso daí, vamos divulgar sim. Já tô super interessada e acredito que a galera que tá aqui também já tá interessada. A gente vai colocar com carinho lá para que as pessoas possam... E parabéns, cara, porque você sabe o quanto eu gosto de você, o cara é sensacional. É pouco tempo, mas esse pouco tempo aí já vi que dá muito certo. Às vezes dá um de Chico Xavier falando umas coisas aí que não tem nada a ver, mas a gente entende. Não, Juan, show de bola. Parabéns por tudo, tá? Mas é isso, Cota. Obrigado aí por disponibilizar o seu tempo, por abrir as suas redes sociais para a gente conversar sobre o assunto. E, galera, vai lá na bio do meu Instagram. Vou mandar o link para a Cota também para ela postar aí para todo mundo. Mas vai lá na bio, tem o link da pré-venda lá. Já compra logo para não esquecer, porque às vezes chega domingo e esquece de comprar. Então já compra logo para garantir e já para ajudar também o Mãos na Massa também para garantir a ajuda, tá bom? Obrigado aí, um beijo para todo mundo que participou. Cota, obrigado aí, tá? Fica com Deus aí. Manda um beijão para a família, tá? Que eu gosto de todo mundo aí da sua família. Pode deixar. Tá na cozinha lá, ó, curiando aqui a gente, ó, para saber, porque depois ela vai falar, por que você falou desse jeito? Eu falei, sou assim. Vai estar lá. Não, mas é isso. Legal. Um beijo para todo mundo. E tamo junto, Cota. Um beijão aí, vamos falando. Valeu. Obrigada por todo mundo aí ter entrado também. Kaique, todo mundo, a Cal. Beijão. Valeu. Verdade. Tamo junto. Valeu, galera. A galera que participou aí, muito obrigado e tamo junto. Só gratidão. Vai lá na bio, lá, pega o link da pré-venda e dá essa moral lá que a gente vai estar ajudando muitas pessoas. E eu espero que esse livro possa te atingir e que você possa tocar o seu coração também de você mandar para pessoas que possam estar precisando ler esse livro, tá bom? Obrigado de coração e tamo junto. Até a próxima.